eu acho importante, e isso não é uma forma de querer amenizar alguns erros que naturalmente iriam acontecer, né, como aconteceram no Náutico, principalmente no primeiro tempo, mas que time organizado é o Maguari, a gente esperava isso, né? Não, exato. Assim, se você pegar o Campeonato Pernambucano, você pegar tirando, obviamente, o Trio de Ferro e o Retrô, o Maguari é o time que, no papel, você olha e fala, pô, esse aqui é o melhor time, tirando esses quatro. E aí o Náutico enfrentou logo na estreia um time organizado, um time que todo mundo sabe que o treinador é um bom treinador, todo mundo conhece, teve até o meme que Atos fez muito falando de professor Suede Lima, mas isso veio do jogador, do treinador conseguir fazer bons trabalhos na região, conseguir fazer bons trabalhos no Pernambucano, e aparentemente, mais uma vez, ele vai conseguir fazer, porque o time do Maguari, algumas vezes é muito chato, porque caiu muito, passou muito tempo de ser. Eu nem esperava que isso fosse acontecer, na verdade, porque não é do costume do time fazer isso. Pelo menos no ano passado não fizeram. Mas se você tirar isso, você percebe que é um time que é organizado, um time que tem boas peças, que chegou com perigo no gol do Náutico, teve duas bolas na trave, fez um bom jogo, fez um jogo duro. Então, assim, você pode ter certeza que o Maguari vai fazer um bom campeonato pernambucano, vai terminar com uma pontuação, é, acima dos concorrentes ali, se a gente pegar, tirando os clubes do Trio de Ferro e do Retrô, né? Indo para a parte do Náutico, Renato, acho que estreia tem sempre uma expectativa muito grande, porque, pô, todo mundo está com saudade de ver o time, todo mundo está com saudade de ver jogo, e geralmente a estreia é um anticlímax, E tem porque você está um parâmetro, João, me perdoe até lhe justamente. interromper. Eu acho que, eu me incluo nisso, tá? A gente quando vai para os aflitos, né, diante do que a gente viu no ano passado, na Série C, o que eu esperava era aquele time atropelando tudo, só que você, você precisa fazer esse exercício mental logo que começa, né? Você disse, ó, calma, Renato, calma. Isso é uma estreia, não teve férias, tem É, peças novas. é uma construção, né, Renato? Quando você chega naquele estágio, você construiu aquele desempenho. Querendo ou não, quando você muda de temporada, você precisa construir boa parte daquilo de volta. Você não consegue. Não é como se a partida do Brusque terminou e começou a do Maguari. Não é isso. Você precisa construir novamente várias bases, e isso acaba causando um anticlímax com a torcida, porque pô, você espera, você está com essa saudade acumulada, você está esperando isso, e geralmente estreias não correspondem. Porém, eu acho que, na medida do possível, essa foi uma estreia que correspondeu às expectativas do torcedor. Eu gostei bastante da partida. Teve dificuldade, o Náutico, como a gente falou, enfrentou um adversário que não é bobo, então teve dificuldade sim. O primeiro tempo teve uma hora que ficou mais amarrado, que o Maguari conseguiu tirar muito o ritmo do jogo, e o Náutico sofreu um pouco com isso. É verdade que no começo do jogo também teve aquela bola na trave, numa desatenção ali, logo no começo, 20 segundos de jogo, 15 segundos de jogo. Então assim, foi uma partida complicada, mas eu acho que supriu as expectativas, porque eu acho que vários jogadores apareceram muito bem na partida. Falando, depois eu entro nos jogadores individualmente, mas A gente vai ter ainda vai ter o campinho. Mas falando coletivamente, você percebe que, obviamente, as bases do time estão lá. O Náutico é um time que marca forte, que tenta recuperar, pressionar para roubar a bola logo. Você percebe algumas bases estruturais do time mantidas, mas você também percebeu uma mudança no esquema tático, por exemplo. O Náutico marcava muito claramente no 4-4-2 durante boa parte da Série C, e dessa vez não, dessa vez foi no 4-2-3-1, com o Dodô de 10 realmente, Paulo Sérgio um pouco mais isolado ali no ataque como centroavante único, mas o importante é você ter entendido as bases. O Náutico sofreu um pouco em alguns momentos, mas
conseguiu construir algumas chances de gol com bola no chão, com um toque curto, com a presença do camisa 10, basicamente quase todos os lugares do campo, porque Dodô, durante muitas vezes, vinha buscar bola no pé de zagueiro, às vezes ele caía um pouco pelo lado direito, às vezes caía pelo lado esquerdo, com passe curto. Quando ele conseguia encontrar Yuri ali do lado esquerdo, ele conseguia tabelar. Teve uma jogada logo, acho que 6 minutos, 7 minutos de jogo. Tem uma bela jogada ali que Dodô tabela com Yuri. Yuri acha Vinícius num passe para a área. Ele não teve a afobação de cruzar. E Vinícius dá um toque de primeira para Paulo Sérgio, que tem uma finalização. Então, assim, tiveram bons passos que você, aqui tem qualidade, aqui tem melhora. E, obviamente, o que eu estou falando, Renato, quer dizer que se o Náutico jogar assim, daqui para frente, é suficiente. Não, mas eu acho que você tem que dar o peso de estreia para uma estreia. Não pode começar já no nível máximo. Um exemplo, eu vi muita gente reclamando muito de Toró e tal. Cara, é estreia do campeonato, pô. Isso é o entrosamento, questão de entrosamento mesmo, ritmo, vem com o tempo. Não adianta você subir o tom numa estreia sem ter acontecido nada demais, porque não vai fazer sentido sua crítica, basicamente. Eu acho que você tem que, assim como o time vai construindo o seu desempenho, você precisa ir construindo, entendendo o rendimento dos jogadores, para que você tenha um parâmetro mais sólido de crítica, de qualquer outra coisa, de elogio também. Então, assim, eu acho que você tem que dar o peso de estreia para estreia, e aí, com esse peso dado, eu acho que foi um bom jogo do Náutico. Acho que o Náutico conseguiu mostrar algumas coisas, conseguiu mostrar banco de reservas, porque, assim, Samuel, eu acho que a gente tem que ter toda a paciência do mundo com o Samuel. Samuel é um cara que tem capacidade total de evoluir. É um cara que tem capacidade total de fazer jogos melhor do que ele fez nesse primeiro tempo. Então, eu acho que precisa ter calma. Não dá para subir crítica, mas o Samuel fez o primeiro tempo ruim. Isso aí ninguém pode negar. E aí, você no banco de reservas, você já, beleza, Samuel foi mal, eu tenho uma característica de jogo aqui que eu não estou sendo tão agredido. Então, eu coloco 2 segundos volantes, vamos dizer assim, que foi no caso do Ramon Carvalho entrar no segundo tempo, e você vê que muda as coisas. Você vê que Ramon Carvalho tem uma qualidade no passe maior, dá um ritmo maior, dá uma dinâmica maior, conseguiu achar uns 2, 3 passes, principalmente para Yuri fazendo a ultrapassagem, que a gente mostrou esses passes no Scout, viu? Não é querendo puxar sardinha não, mas quem assistiu sabia dessa característica de Ramon um pouco antes, conseguiu dar uma destravada, conseguiu melhorar o passe, e aí no segundo tempo as coisas foram acontecendo meio que ao natural. Eu acho que teve o crescimento de alguns jogadores, quando o Náutico inverte, coloca Vinícius para a esquerda e Toró para a direita, eu acho que o time dá uma crescida, eu acho que Toró passa a jogar um pouco melhor, Vinícius passa a jogar um pouco melhor, e aí sai o primeiro gol, que vai falar o quê de Paulo Sérgio? Assim, A gente tá Toró, para ele, né? então assim, vou até mudar então. Toró, ele já tinha acertado um cruzamento que foi interceptado, que Paulo Sérgio ia chegar chutando, que tinha sido um bom cruzamento, e depois ele coloca a bola assim na cabeça de Paulo Sérgio, que faz um golaço, e aí acaba, né? Começa a destravar mais ainda o jogo. Dodô aparece cada vez mais. Você vê o Náutico criando chance, incomodando o Maguari. Depois sai também o segundo gol numa jogada de pressão, porque Dodô ele carrega demais a bola lá na ponta esquerda. Ele carrega, perde a bola. Só que quando ele perde, ele já vai para pressionar novamente e consegue roubar já na lateral. E aí ele acha Yuri toca para Vinícius chuta, rebate e cai no pé de Paulo Sérgio, que faz o segundo gol. Então, acho que até esse momento o jogo aí na parte do segundo tempo foi bem controlado para o Náutico jogando bem. Depois, confesso que eu fiquei um pouquinho apreensivo, porque, assim,
Muriel estava querendo dar um pouquinho de emoção para o jogo, né? Teve uma saída de bola dele muito ruim, que ele entrega a bola no pé do jogador do Maguari, que ele finaliza e sai o gol, impedimento. Tem outras saídas ruins também. Tem uma que ele sai no meio de campo, a bola com o Maguari, assim, sem a menor necessidade, que se o jogador que pega a bola tivesse se ligado que o gol estava vazio, poderia até ter uma finalização ali de um pouco mais de distância, mas eles não conseguiram finalizar. Então, realmente, essa segunda parte deu um pouquinho de medo, parecia estar um pouco afobado Muriel para sair do gol. O goleiro, quando o Náutico joga em linha alta, o goleiro naturalmente tem uma função de proteger a profundidade, né? O goleiro tem que ficar um pouco mais avançado, o goleiro tem que se ligar para se a bola chegar numa zona ali de disputa, ele conseguir tomar a frente e se livrar da bola, dar um chutão. Só que, velho, não precisa fazer isso em todos os lances. Você não, porque eu acho que a ansiedade estava grande e Muriel estava assim saindo em todas. Saiu até uma de lateral ali, que ele até leva o cartão amarelo, que assim, ao meu ver, não tinha tanta necessidade do goleiro se expor aquilo, mas beleza, assim, não aconteceu nada de efetivo para você também pegar muito no pé nisso, mas é uma coisa que incomoda. E depois dessa parte, assim, o time já tinha cansado demais. Dodô já tinha cansado, Dodô permaneceu os 90 minutos, mas já estava morto. E mesmo assim o Náutico criou alguma chance. Felipe Saraiva teve oportunidade. Eu acho que até Paulo Sérgio tem outra finalização, se eu não me engano. Teve no Mas, final. assim, falando no final, né, teve mais uma. Então, em linhas gerais, Renato, eu gostei da partida, eu gostei da estreia. Você conseguiu ver alguns jogadores que supriram a expectativa. Eu acho que Dodô, eu já falei umas 3 vezes dele, assim, conseguiu mostrar que realmente é um cara diferenciado, um cara que tem qualidade técnica. Os outros estreantes, Toró, eu achei um pouco abaixo, mas a assistência dele foi assim, perfeita. Yuri, na construção, na tabela, no ataque, consegue participar muito bem. Acho que teve algumas lacunas defensivas, mas também é o esperado do jogador, o esperado da característica. Então, assim, o resto era a base da Série C, o resto a gente que já conhecia. Então, achei uma estreia bem, bem ok do Náutico. E aí, como eu falei no começo, é construção. Agora, a gente partiu de uma base que já foi boa. Então, isso gera realmente cada vez mais expectativas para que a gente consiga construir um futebol bem melhor daqui para frente. Eu acho que o primeiro. Foram dois tempos bem distintos, ao meu ver. O primeiro tempo tinha muito nervosismo. O Maguari ele deu aquele susto no começo, o Náutico estava levando muita bola nas costas. A zaga estava tendo um trabalhinho considerável ali para poder tirar. Dodô, por mais que ele tentasse, ele não estava conseguindo encaixar, né, uma bola para encontrar. E quando encontrou, veja como são as coisas. Quando encontrou Paulo Sérgio deu trabalho ao goleiro, mas aí isso estava muito difícil de acontecer. As laterais estavam abaixo no primeiro tempo, o Yuri estava muito espetado, e assim, não estava. Eu parecia aquela tensão. Veja, a vitória numa primeira rodada, no primeiro jogo de temporada, ela é muito importante, porque para mim é 1001% mais importante que a própria classificação do campeonato. Vencer, ele tira a tensão. João trouxe essa questão, né, da expectativa que o torcedor entra no estádio, tudo. 10 minutos de jogo já tinha gente impaciente, falando, criticando, isso lá na central, não sei nos outros setores. E aí, eram vários os momentos que o Náutico perdia muitas vezes a segunda bola. Tinha momentos também onde o pessoal fazia uma falta desnecessária, errava um passe, voltava a bola. Enfim, eram aqueles erros primários e que são normais de um primeiro jogo, são normais de uma estreia. A gente pode ficar puto se chegar numa sétima rodada, oitava rodada e continuar com os mesmos erros. Mas só que, para o torcedor geral, o torcedor quer ver a chance chegar, quer ver o gol sair, e o pessoal naturalmente vai perdendo um pouquinho, né, essa paciência. Isso no primeiro tempo, o Náutico ele estava pecando um pouquinho, né,
em alguns aspectos. Matheus Silva errando muita coisa ali na saída de bola. Enfim, agora, no segundo tempo, segundo o próprio Guilherme dos Anjos, a mudança de Samuel por Ramon Carvalho foi uma mudança tática. Samuel não estava bem, de fato. No segundo tempo, o time melhorou consideravelmente e vem o maior dos segredos, né? Saiu o primeiro gol, o Maguari acabou com aquela linha de 5, né? Aquela linha de 5 de defesa que eles formavam. Era um ferrolho que o pessoal estava fazendo ali. E rapidamente saiu o segundo gol, deixando, né? Tendo possibilidade, inclusive, de fazer mais. E aí eu vi o Yuri numa postura melhor que em relação ao primeiro tempo. Mas, enfim, de um modo geral, eu acho que foi um desempenho previsível para o que se esperava, talvez por alguns problemas coletivos, né? O primeiro tempo foi abaixo, mas o segundo tempo foi bem, ao meu ver. É uma estreia ok para um primeiro jogo contra um adversário que eu vou até reforçar uma coisa que eu vi de Igor Moura, da Rádio Jornal, quando eu estava voltando aqui para casa, de que, assim, Maguari, para mim, ele fica entre os 5 primeiros tranquilamente na competição. Não é equipe para ficar, talvez, disputando com o Retrô, uma quarta colocação, indo na CNTP, né? Náutico, Sport, Santa, ocupando os 3 primeiros lugares. Mas é isso. Aguardar agora para ver se essa regularidade ela vai ser mantida no jogo contra o Decisão, se vai rodar o time, enfim, é o que a gente espera. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nesse primeiro tempo, Renato, tu até falou do muito travado. O que eu percebi é que o time estava muito espetado. O Náutico fazia a saída de 3, né? E ficava Matheus Silva, Samuel e Igor Fernandes. Aí, geralmente, o Wenderson ficava sozinho no meio de campo. E aí, velho, o resto do time já estava na outra linha. Os 2 laterais espetados. Vinícius e Dodô, quando ele pegava na bola, era meio de costas, muito adiantado no campo. E algumas vezes isso aconteceu. E aí eu acho que essa deu a impressão do time travado, sabe? Mas isso foi corrigido no segundo tempo. A entrada de Ramon muda bastante isso. Mas até esse primeiro tempo aí, eu não acho que tenha sido o primeiro tempo ruim. Por mais que tenha sido mais travado, eu acho que foi, assim, o primeiro tempo ok. Olha, eu acho que para o que cada time se propôs a fazer, Maguari e Náutico, eu achei o Maguari melhor. O Maguari, ele tava com uma força de marcação. E o Náutico, veja, Renato, só porque o Náutico não conseguiu fazer gol. Não, não era isso. É porque eu acho que a gente precisava chegar mais vezes no gol e tava tendo alguns errinhos primários no momento em que era para se fazer essa construção e não estava acontecendo. Agora, o segundo tempo, não. O segundo tempo eu não tenho o que falar, não. De jeito nenhum. E também tem a questão ali da volância ali, que ajuda bastante, né? Você tira um cara mais de marcação, coloca um cara que sai mais pro jogo, você já vai para um jogo já de estreia com dois segundos volantes, vamos dizer assim. Aí já realmente a destravada acontece, mas eu ainda não consigo colocar o primeiro tempo como um primeiro tempo ruim do Náutico. Então, aí fica só esse ponto aí. São as nossas visões distintas. Vamos lá. Já vou logo de antemão dizendo que, apesar de que isso não vai ser uma opinião... deve acabar sendo uma opinião muito igual da maioria, né? De ter gostado da partida, tá? Só que eu já tinha gostado, Renato, já no primeiro tempo. Foi o ponto que eu vi diferente, eu e João. Eu achei um pouco abaixo, o João disse que achou bom. Eu gostei do primeiro tempo. Agora, veja, gostar com que parâmetros? Não se trata aqui de produção final. Eu não estou analisando, até porque a forma que eu vou analisar uma estreia não é sobre produção final, as finalizações, quem deu mais finalização no gol, quem foi mais efetivo, quem teve mais volume de jogo, se deixou o adversário jogar, se não deixou. Não. A minha análise de um jogo de estreia é mais para você entender o time, tá? Você tirar algumas dúvidas. Uma grande dúvida que eu tinha, discuti isso com o João em vários momentos, perguntei isso ao próprio Hélio dos Anjos, será que Vinícius pode aparecer pela direita? E o jogo começa com Vinícius na direita, tá? Então, o jogo já começa me dando uma grande resposta.
saber como vai ser o comportamento do time, a questão de Igor Fernandes como zagueiro. A gente viu algumas continuidades do que Guilherme, junto com o Hélio, trabalha. Linha alta, estava lá, linha alta. A gente já está acostumado com isso já. Mas algumas novidades. A questão das associações, com participação do Dodô, principalmente com Yuri Silva. A questão do volume de jogadores no ataque, mesmo no primeiro tempo, dava para visualizar isso. O Náutico, quando o Maguari estava com as linhas baixas, colocando muitos jogadores no ataque, às vezes 6 jogadores, 7, 8 jogadores, às vezes 8 jogadores, com os zagueiros sendo quase armadores. As associações ali de tabelas, fluindo de uma maneira um pouco mais orgânica, por vezes não tão efetiva. O Náutico não teve uma grande produção no primeiro tempo, teve 2 chegadas, mas você percebia ali indícios que davam conta do seguinte: olha, naturalmente, de forma orgânica, esse time é tecnicamente melhor do que o ano passado. Foi o primeiro tempo que me respondeu isso. Então, como jogo de estreia, eu já gostei do que vi no primeiro tempo, tá? Já me deu indícios positivos. E eu tinha uma percepção de que ia melhorar bastante do segundo tempo, como acabou acontecendo, tá? É óbvio que o segundo tempo foi melhor que o primeiro, não estou discutindo isso. Só estou dizendo que dava para poder você encontrar elementos, bons elementos no primeiro tempo, mesmo o Náutico ter se resumido a 2 grandes momentos no primeiro tempo, 2 grandes períodos, na verdade, ter deixado o Maguari chegar por algumas vezes. O Maguari conseguiu ter um volume, conseguiu ter algumas finalizações, às vezes até dentro da área do Náutico, mas mesmo assim, já no primeiro tempo eu já tinha gostado, tá? E no segundo tempo não tem como não gostar, né? No segundo tempo o Náutico, ele melhorou aquilo que já vinha dando indícios que ia conseguir fazer bem, tá? E conseguiu ser de fato efetivo. Alguns jogadores que estavam um pouco, talvez, apagados, seja a palavra, um pouco sumido, tá? Não acho que tão mal, tá? Por exemplo, tô me referindo ao Toró, participou efetivamente do primeiro gol, né? O primeiro gol, um grande cruzamento dele. No primeiro tempo, eu não tenho muito o que reclamar de Toró, não. Eu posso dizer o seguinte: ele não foi tão participativo. Estava tentando se entender ainda em campo. Agora, achar que ele foi muito mal, longe disso, tá? Quem foi muito mal foi Samuel. Ele claramente melhorou quando o Hélio dos Anjos inverteu. Mas eu não vou ficar refém dessa inversão, porque eu acho que... Não, mas também não. Mas eu tô falando de um fato. Eu enxergo que melhorou. Mas eu acho que o time deve ter uma boa produção, da maneira que Hélio também está idealizando. De fato, a melhora do Náutico, ela se dá muito no segundo tempo. Essa inversão aconteceu ali com 30, 35, tá? Então você vai ter o período que Vinícius passou a jogar pela esquerda e o Toró pela direita, que acabou sendo os períodos onde o Náutico teve o melhor desempenho. Mas eu confesso que eu não acho que é algo definidor assim de dizer o seguinte: não dá para jogar invertido, não dá para jogar com o Vinícius da direita e tal. Até porque a ideia de Vinícius jogar pela direita não é por causa de Jonas Toró. É pensando em Juninho, que é a grande dúvida que eu tive durante toda a pré-temporada. Veja só, o Náutico tem 4 jogadores de ataque que vamos isolar a posição de centroavante, tá? Porque a posição de centroavante ele não vai abrir mão, tá? Mas vamos isolar. Hoje é Paulo Sérgio, que fez uma bela partida, mas amanhã pode ser um outro jogador que chegue. Na Série B pode ser um outro jogador. Então, essa posição está salvaguardada. Restam 3 posições no ataque. Um jogador que joga pela direita, um jogador que joga pela esquerda e um jogador centralizado. A gente tem Dodô, a gente tem Juninho, a gente tem Vinícius como os 3 mais técnicos. É natural que você tente pensar num time com os 3 jogando. Pelo menos de saída. E é exatamente isso que está na cabeça de Hélio e Guilherme. O fato de Vinícius ter de jogar pela direita, para mim diz o seguinte: olha, em algum momento eu quero tentar Dodô, Juninho, Vinícius e um centroavante. Pode ser que não dê certo. Pode ser que ele mude. Bote Vinícius para tentar disputar a posição. Pode ser até que ele tente jogar Juninho ou Dodô pro lado direito, não sei. Ou possa ser que Vinícius vá pro banco, ou que Vinícius não consiga bater alguém jogando pelo lado direito, um Toró, um Todinho. Veja, não dá para cravar o que é que vai acontecer. O que deu para entender é que de saída eles pensam em colocar os melhores jogadores do ataque, os jogadores mais técnicos no time. E aí ele vai ver como é que vai desempenhar. Isso para mim já foi uma grande resposta, tá?
A questão de Igor Fernandes também como zagueiro, que é uma aposta grande dos dois, tá? Nunca me desagradei dessa ideia. No ano passado, foi de caráter improvisado, tá? Muito por causa daquele jogo contra o Guarani, que Ryan prejudicou muito no primeiro tempo. Mas naquele jogo, Igor já tinha jogado muito bem quando ele entra no lugar de Raya, de zagueiro. E eu nunca encarei isso como algo que não poderia dar certo. Pelo contrário, eu sou entusiasta da ideia de Igor Fernandes de zagueiro, tá? E a aposta é tão pesada dos dois com o Igor Fernandes de zagueiro que eles chegaram a dar uma declaração dizendo que Igor Fernandes tem capacidade de chegar numa Série A jogando nessa posição. E veja, pelo primeiro jogo, guardado as proporções, é um jogo de estreia, está enfrentando o Maguari, mas o que vai se falar dessa partida de Igor Fernandes? Igor Fernandes fez partida de ser escolhido melhor em campo. Talvez não seja escolhido melhor em campo porque o psicopata do gol resolveu aparecer, porque Dodô jogou pra caramba, mas o desempenho foi entregue para ser melhor em campo, tá? Então, essa questão de Igor Fernandes já foi me chamou a atenção positivamente de forma flagrante ali, gostei demais da participação dele, tá? Algumas outras situações dentro do jogo também. O próprio Paulo Sérgio, eu sempre imaginei que o Paulo Sérgio viesse a ser um jogador que viesse a ter muita oportunidade de ser de fato um finalizador, tá? De o time procurar ele para ser o cara que tivesse um pequeno arranque ali e conseguir fazer o gol. Isso apareceu muito naquela jogada, que foi a primeira jogada do Náutico, aonde foi uma associação ali, salvo engano, naquela jogada estava o Toró, estava o Yuri Silva e estava o Dodô. Eu acho que o passe para Paulo Sérgio quem dá é o Dodô. Isso foi no primeiro tempo, né? E o Paulo Sérgio só finaliza, tá? Então, eu acho que é isso que o Hélio e o Guilherme tá procurando que Paulo Sérgio funcione. Dele receber esse passe, que não pode ser muito longo, tá? Entre linhas, tá? Não pode ser uma bola no ponto futuro, que não tem condição de exigir que Paulo Sérgio chegue numa bola assim, mas que seja uma bola curta ali, que só aproveita a parte da finalização do Paulo Sérgio. E no segundo tempo a gente teve uma melhora, tudo isso acontecendo muito por causa do gol, tá? Bela jogada do Jonas Toró, finalização magnífica de Paulo Sérgio. Pra mim é golaço, tá? Quem quiser... O cabeceio colocado. Não, mas eu acho que não tem quem diga que não foi, não, ótimo. Olha, cabeceio colocado é golaço, pô. O cara meteu por cobertura, porra. Todo mundo... todo mundo não. Tem gente que acha, não existe golaço de cabeça. Pra mim existe. O gol de cabeça de centroavante, quando abre o placar, eu sempre chamo atenção para isso, é o gol que eu tenho mais fascínio, tá? Eu acho que o gol de cabeça de centroavante, cara, é quase que como se fosse assim uma sacanagem com a defesa, tá? Porque parece que a defesa não falha. Um lance como esse, dificilmente você vai encontrar onde que a defesa falhou. Aí você vai dizer, pô, o jogador tem que se antever a Paulo Sérgio. É muito rápido, pô. Foi um cruzamento rasante, foi um cruzamento com efeito. Paulo Sérgio dá uma cabeçada muito longe da pequena área, pô. E a bola sai fulminante. E eu vi gente dizendo que seria falha do goleiro. Pelo amor de Deus, não foi falha de goleiro. E outra, vai colocar o sarrafo de um goleiro do Maguari como se fosse um goleiro de seleção, Porque para você achar que um goleiro poderia fazer uma defesa daquela, em alguns momentos um goleiro de nível de seleção vai fazer uma defesa dessa. Nem sei se vai, tá? Tô chutando aqui, talvez faça. Teve falha de goleiro nenhuma, meu amigo. O mérito é todo do centroavante, tá? Se teve goleiro que falhou hoje foi Muriel na saída. Isso. Daqui a pouco a gente fala de Muriel, mas Paulo Sérgio faz o gol, o Náutico continua volumando, tá? É o melhor momento do Náutico no jogo, não só porque saiu os 2 gols, mas porque o volume foi muito intenso, tá? O Náutico estava chegando muito com o Yuri Silva nesse momento, e Yuri Silva foi um dos jogadores que ele conseguiu jogar bem no primeiro tempo e jogar bem no segundo, tá? Teve alguns jogadores que não tinham ido bem no primeiro tempo, melhor no segundo, teve jogadores que foram bem no primeiro, diminuiu um pouco no segundo. O Yuri, ele conseguiu jogar bem nos 2 tempos. Acho que teve 5 minutos de Yuri que não foram tão interessantes no jogo, foram 5 minutos iniciais. Acho que ele perdeu algumas disputas, errou alguns domínios. Ele estava parecendo muito Samuel, sabe?
Só que ele deixa Samuel na partida ruim, sozinho, tá? E começa a jogar muito bem, começa a ter um alto volume e nas associações, né, com o Dodô, e no segundo tempo ele continuou nessa alta produção. Já que você falou do Muriel, Renato, veja só, o Muriel, eu acho que ele teve um lapso mental, tá? Que não é novidade no Muriel. A gente já viu isso acontecer. Disseram que o botão do triângulo travou. Porque, veja, eu não gosto de estar elogiando o goleiro pelo jogo com os pés. Eu sempre acho que isso é muleta. Só que o primeiro tempo foi tanta produção de Muriel com os pés que eu estava propenso a elogiar ele pela partida que ele estava fazendo com os pés. Ele estava perfeito com os pés. Foi muito volume com os pés, de forma muito assertiva, acelerando o jogo e longe de passar qualquer risco de falha, tá? E aí ele acaba falhando, e não foi só uma vez, com os pés, tá? Teve aquele primeiro lance, né? O jogo estava 2-0, não sei se o placar ajudou ele a dar aquela dormida ali. Ele demorou demais para poder se livrar da bola. Quando ele se livrou, acabou sendo no pé do jogador do Maguari. O jogador do Maguari finaliza muito bem. E aí ele faz uma boa defesa com as mãos, tá? Engraçado, ele provocou, ele errou, o que acabou culminando numa boa defesa com as mãos, a única grande defesa que teve no jogo. Só que a bola ainda bate na trave, o jogador do Maguari pega o rebote, mas estava impedido e acabou não acontecendo gol. Só que teve outros momentos também de Muriel, tá? Aquele lance, eu não estava no estádio, né? Estava vendo a transmissão, e daqui a pouco eu vou falar sobre a transmissão, tá? Eu acho que a transmissão foi um caso à parte hoje, mas o lance que há um lançamento do jogador do Maguari ainda do campo de defesa, tentando se aproveitar da linha sempre alta do Náutico, né? A linha estava no meio campo nesse momento, e do nada, entre os jogadores de última linha do Náutico, estava Muriel. Veja, você espera ali encontrar Igor Fernandes, Matheus Silva, alguns dos laterais, ou os dois, um volante, atuando na última linha. O que Muriel estava fazendo ali? Eu não faço ideia. Parecia aqueles momentos que o jogo trava. Sabe quando você está jogando o jogo e o goleiro endoida aí, ele vai para posições... É quando o botão do triângulo trava, porra. Pronto. Então, boa definição. Foi exatamente isso. Agora, eu fiquei curioso, quem estava no estádio pôde observar isso, se em algum momento ele tentou antecipar essa bola, como se deu isso, o momento da decisão, se ele achou que ele poderia cortar essa bola, porque eu só vi a bola... lógica, não. Bom, ninguém entendeu nada não, velho. Ninguém entendeu nada não. E não foi só essa. Teve uma de lateral, na lateral também, que ele só decidiu sair e foi assim. Eu vou fazer a dobra aqui. Vou fazer a dobra na marcação. E depois foi fazer uma catimba tentando disputar com a bola do lado de fora, né? E simulou ali uma lesão para poder o juiz paralisar o jogo, né? Assim, o segundo tempo de Mundial foi muito estranho, tá? Muito estranho. De novo, o que poderia ter sido uma visão positiva, um jogo com os pés virou uma visão negativa por causa do jogo com os pés, não necessariamente o jogo com as mãos, né? Então, enfim, não deu para entender o que aconteceu com o Muriel, mas isso não é a primeira vez que acontece. Eu acho que não devemos, e nenhum treinador acho que vai querer isso, de tentar podar ele. Eu acho que ele tem um jogo com os pés para apresentar, mas é focar no que ele fez no primeiro tempo. Veja, não é muito difícil você tentar fazer jogada com os pés nos momentos que você está seguro. Ele foi seguro no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele tentou jogadas que claramente não eram decisões boas, tá? Eu acho que isso acabou estragando aí a partida de Muriel. E aí, com o Náutico com 2-0, começou a fazer substituições, né? E entrou num ritmo já, procurando o final da partida. O Felipe Saraiva entrou conseguindo cavar muitas faltas, né? Depois algumas jogadas até dentro da área. Foi uma entrada que você pode colocar como viés positivo, por que não, tá? No Felipe Saraiva. Já outros jogadores foi mais protocolar a entrada. O próprio Ramon, que ainda jogou um tempo inteiro, não consigo trazer muito destaque para ele. Eu acho que ele passou um pouco despercebido. O jogo não passou por ele. O que você pode citar é que ele estabilizou a posição, né? Porque o Samuel estava muito mal. Então você tem um ganho aí no fato da entrada dele, né? Por ele ter estabilizado alguém que era o pior em campo.
Mas nada que o jogo ou algo da produção ofensiva do Náutico passou por ele. Eu acho que foi uma partida um pouco mais discreta, tá? Mais discreta ainda o próprio Auremi, né? O Reginaldo ainda tentou fazer alguns corredores, né? Tentou se aproveitar ali, que entrou com gás, mas nada que me chame a atenção assim para dar algum tipo de destaque, porque fica muito difícil, né? O jogo já tá 2-0, o jogo tá resolvido, tá? Mas chama a atenção também outros dois detalhes que podem passar despercebido, mas eu gostei bastante que isso tenha acontecido, que é o fato de Dodô e Paulo Sérgio terem terminado os jogos, terminado o jogo em campo, tá? Jogou 90 minutos. Por que esses dois jogadores? Porque se eu fosse apostar, jamais eu apostaria que esses dois jogadores fariam 90 minutos hoje. O Paulo Sérgio, por ter uma idade avançada, por já ter feito 2 gols, e por ser um cara que na temporada passada teve uma minutagem muito baixa. E o Dodô, porque ele, historicamente, ele não fica o jogo todo. Acho que até João chamou a atenção disso. Ele costuma ser substituído ali com 60, 65 minutos, costuma tomar muito cartão amarelo, então fica pendurado nos jogos. E hoje ele jogou assim os 90 minutos e foi interessante. O Dodô fez uma partida muito boa, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente já entra agora no assunto da avaliação dos estreantes. A gente tem, além de Dodô, o próprio Yuri Silva, a gente tem o Toró, Wanderson, Felipe Saraiva e Reginaldo e Ramon Carvalho de uma maneira um pouco mais resumida. Mas pode começar, Atos. Então, só continuando no Dodô. Mas você também foi um pouquinho inimigo da pauta, viu? Você não fica muito atrás, não. Eu me controlei bastante. Toma. Tá vendo? Ele só vai contra tu, Renato. Aí tu vai defender ele, bicho. Não, mas porque eu já tava puto aqui que Atos tava demorando pra cacete pra entrar na live. Aí eu aqui fazendo negócio todo organizadinho com o João. Aí João vai entrar na outra pauta. Aí eu disse, fila da puta, velho. A porra da pauta aqui. Não vai começar aí, Atos. Como diria nosso amigo Siqueira, João pé de feijão. João pé de feijão não tem jeito, não. Dodô, veja, Dodô, adorei, tá? Dodô, assim. O primeiro tempo, gente. O Náutico teve 2 momentos que foram os 2 momentos onde Dodô apareceu. Você pode dizer assim, eita, faltou mais Dodô no primeiro tempo. Faltou. Mas, porra, os 2 melhores momentos do time teve a atuação de Dodô. Então, tinha um outro time jogando, né? Se o jogo tivesse acabado no primeiro tempo, Renato, alguém ia dizer assim, Dodô ficou sumido. Eu ia dizer o seguinte, ficou, mas quando ele jogou, foi o momento que o time jogou, porra. Veja, é um cara... Porque dá para fazer uma comparação. Vamos tentar fazer um exercício aqui, gente. Vamos esquecer o segundo tempo. Correu o jogo inteiro, viu? Vamos esquecer o segundo tempo. Vamos tentar imaginar que só existiu o primeiro tempo. Tá? Vamos comparar Dodô e o Wenderson. Exercício, esqueça o segundo tempo. Porque no segundo tempo, Dodô destruiu. No primeiro tempo, Dodô e o Wenderson foram 2 jogadores que eu gostei de ambos. Mas o Wenderson, ele foi, durante todo o primeiro tempo, muito mais atuante, muito mais assertivo, carimbou mais a bola. O Dodô não. O Dodô foi em 2 momentos da partida. Mas foi os 2 momentos que o Náutico conseguiu alguma coisa do primeiro tempo. No final das contas, quem jogou melhor no primeiro tempo, o Dodô ou o Wenderson? Eu não aceito dizer que o Dodô jogou menos do que o Wenderson. Porque o jogo de Wenderson, apesar de você pode elogiar, mas não vai sair igual não, tá? Não é a função dele também, eu sei, mas é só uma questão comparativa. É de você ver um jogo que foi por mais tempo atuante, porém tem um certo quê de improdutividade. Já o Dodô é em 2 momentos mais de alta produtividade. Eu estou fazendo todo esse exercício, não é para falar mal do Wenderson, não. Eu gostei da partida do Wenderson. Mas é para dizer o seguinte: Dodô, quando quer jogar bola, o time funciona. E no segundo tempo, ele jogou bola por muito mais tempo. Tá? É um cara de uma técnica diferenciada. É um cara que carrega a bola com os 2 pés. Você pode estar me perguntando aqui, mas que história é essa de carregar a bola com os 2 pés? Ele não se carrega com os 2 pés? Não. A maioria dos jogadores carrega a bola com um pé só, pô. Por isso que o jogador na hora do drible é sempre um drible um pouco penso, desequilibrado, recebe muita falta. O Felipe Saraiva, por exemplo. O Felipe Saraiva ele sempre vai puxar ali pro lado esquerdo dele e ele vai receber uma carga e ele vai cair, porque pega no pé de apoio, tá?
O Dodô, se ele recebe a carga em uma das pernas, ele passa a bola para a outra perna. Então ele vai estar sempre equilibrado, então ele vai ter... agora eu lembrei, do nada eu lembrei disso. João disse que ele é um cara difícil de ser derrubado, não foi, João? Tu chamasse atenção para isso nos scouts. Por que será? Porque ele conduz a bola com as duas pernas, pô. Ele tá sempre mantendo o eixo dele de equilíbrio. É um cara que não desiste da jogada, porque ele sabe que ele tá bem equilibrado. Teve uma grande jogada no primeiro tempo, que foi isso que aconteceu. Ele conduz a bola com as duas pernas, passa por 2 jogadores do Maguari e conseguiu se manter em pé para poder dar o passe para Yuri Silva, que adentrou dentro da área. Tá? E Dodô, no final das contas, até no momento, eu costumo chamar de garbage time, é o momento do lixo. É 2-0, o time já não quer nada com nada, já é empurrando com a barriga para levar o resultado para casa. Mas mesmo nesse momento, veja só, Dodô era um cara que queria jogo, porra. Era um cara que tentou finalização, não conseguia acertar a finalização, ficava irritado com ele próprio. Teve jogada ali de penetração que ele conseguiu ter perna para conseguir adentrar dentro da área. Irmão, assim, eu fiquei assim muito impressionado com o jogador, tá? E eu acho que é a participação de Dodô que faz você olhar o Náutico e dizer: esse Náutico tem mais capacidade técnica do que o time do ano passado, pô. Claramente tem mais, tá? Então, para mim, Dodô, assim, foi um destaque da partida. Agora, essa questão da tua análise em comparação ao ano passado, por uma lógica natural, em termos de qualidade individual, já deveria ser o normal, né? Deveria, mas não é certeza que aconteça, né? Não é certeza, claro. Agora, pela questão do coletivo, é que era, sem dúvida alguma, importante, né? Afinal, a gente está mantendo técnico, né? Tendo toda essa parte. Fala aí, João. Não, só porque, assim, com certeza era para ser melhor que a Série C. Talvez não, porque no que começou o jogo, só tem 3 peças diferentes da Série C. Pô. Só tem Yuri Silva, Dodô e Toró. Dependendo de como essas 3 peças joguem, você não vai conseguir ver diferença nenhuma no todo. Você vai perceber um todo muito parecido do que jogava. Mas a qualidade técnica que Dodô conseguir colocar no jogo é que dá essa impressão que Atos falou. Dodô e Yuri, tá? Yuri também, eu acho que mostrou bastante dessa qualidade, construindo, conseguindo participar de tabela. Então, poderia ser uma partida que você olhasse para o time e falasse que esse time ainda tem muita cara de Série C, porque é basicamente o mesmo time da Série C, mas a qualidade técnica que foi acrescentada por essas 3 peças conseguiu já você olhar para aquilo e falar: opa, a gente já está num nível acima do que a gente terminou.